Guedes, muito obrigado pelo aceite, a casa é sua, tá bom? Esqueceu de combinar com São Pedro, né? Para ele deixar esse frio. Dos anos 80, e sempre procurando retratar Juiz de Fora, essa preocupação com Juiz de Fora. Então, andando por esses caminhos aí de Juiz de Fora, nas leituras, eu acabei montando uma pequena palestra informativa sobre das origens e os primórdios da nossa cidade. Porque me incomodava muito assim, por exemplo, desde a da escola, né? Eu perguntava à professora, por que Juiz de Fora chama Juiz de Fora? Ela falava assim, era um juiz que vinha de fora aqui e resolvia tudo aqui, depois ia embora. Bom, aquilo me atendia, mas eu não achava que era aquilo de fato, não é? Então, o que a gente vai conversar aqui é o começo, o berço da história, pelo processo todo que passa, e a gente vai falando até o tempo permitir, porque depois, se for preciso, a gente volta num outro momento. Essa palestra, na verdade, ela se transformou num livro. Esse livro que foi publicado agora junto com uma exposição, que é Juiz de Fora, Linhas e Cores da História. É onde eu vou contando a história da cidade através dos meus quadros que eu fui fazendo nas diversas exposições. Então, é deixar bem claro que eu não sou um historiador, eu não sou professor de história, eu sou um curioso que foi procurando na literatura sobre a cidade fazer um apanhado disso tudo para poder transformar na linguagem da pintura. Eu fiz uma tese no meu mestrado que era associando o que está escrito e com o que é visto, né? Porque tem uma frase lá dos gregos antigos, do Simeão de Cel, lá em 553 a.C., que ele falava: a poesia é uma pintura silenciosa e a pintura é uma poesia que fala. Então, tanto a poesia quanto a pintura, elas são artes interligadas. Então, eu ainda casei mais um ingrediente, porque eu coloquei a história. Então, dentro do meu trabalho, eu procuro envolver poesia, história e a imagem, né? E hoje, por exemplo, igual esse livrinho aqui, eu vou deixar, 3 livros aqui, para você sortear aí como brinde no seu evento aí, que vai ter o sorteio. E esse pedaço da história, deixar claro algumas coisas, novamente, são informações através da visualização que você vai ter um contato com o início da nossa história. Que eu vou tentar sair lá de Portugal em 1500 e chegar até onde der aqui com o tempo que nós temos, tá? Então, é importante deixar bem claro também o seguinte: essa história é chamada uma história branca. A história preta da nossa cidade ainda não foi escrita, ela está para ser escrita, ela vem sendo escrita através de autores que estão surgindo agora, com teses de mestrado, doutorado. Vocês viram mesmo, há poucos dias, o viaduto Rosa Cambina sendo inaugurado, né? Que foi um resgate. Rosa Cambina foi uma escrava do Áltico, que teria direito à sua alforria, e ele não concedeu, e ele entrou na justiça e conseguiu, com o seu trabalho, a sua alforria. Então, você tem hoje a medalha Geraldo Pereira, que é da cultura. Então, assim, muita gente, você tem professores da universidade, como a professora Cláudia Biscari, Mônica Ribeiro de Oliveira, a própria Jeane lá da FUNAL, tem trabalhos que vão resgatando não só essa cultura dos afrodescendentes, mas também de outras vertentes que vêm da cultura italiana, da cultura alemã,
Então, assim, a nossa história, ela está sendo redescoberta e reescrita a todo momento. Então, o que vem aqui também não é uma coisa definitiva. É o que a gente tem de informação até hoje. Tá? Então, aqui, ó, são exposições que eu já realizei sobre Juiz de Fora, sobre a Rua Alft, sobre o Rio Paraibuna, sobre as estações de trem, sobre o Cristo Redentor. Então, a cada exposição dessa, eu tinha que produzir um texto e produzir as pinturas. Então, eu tinha que pegar toda a literatura, seja lá de Murilo Mendes, de Pedro Nava, de historiadores, e fazer um apanhado para eu me embasar para fazer a criação dos quadros. Então, esse quadro aqui, por exemplo, que tem o Museu Mariano Procópio, tem uma Maria Fumaça do lado de lá, e tem uma diligência do lado de cá. Eu tive que poder para fazer um quadro. O cara vai falar assim: por que você está colocando aquela carroça com aqueles cavalos ali? É porque dali partiram as diligências na União Indústria. E ali também foi a nossa primeira estação ferroviária. Então eu tenho que fazer uma fundamentação histórica para poder elaborar o quadro. E ele se torna depois um objeto de mensagem. Né? Então, dessas exposições, eu fui tendo que aprender um pouco a cada dia, e isso que eu transformei depois nesse livro aí. E o meu caminho sempre foi por esses dois universos, porque eu nasci em Juiz de Fora, fui para Santo Antônio de Chiador, que é a primeira estação ferroviária de Minas, aqui perto de Três Rios. Ali passei minha infância, ficava desenhando lá no chão o dia inteiro, não tinha dinheiro para comprar caderno, nem lápis, nem nada. E o pessoal achava que era meio doido e queria até me internar, porque eu não gostava de brincar, eu gostava só de desenhar o dia inteiro. E o que eu desenhava era exatamente o movimento da estação, as pessoas, que é um universo que eu vivi. E esse traço, ele me acompanha desde a minha infância. Ele não mudou até hoje. E daqui uns dias eu vou embora e ele vai ficar por aí e ninguém vai pegar ele também. Então isso aí... meus filhos não seguiram esse caminho, meu pai nunca mexeu com isso. Isso foi uma coisa que veio comigo e acho que vai embora comigo também. Né? Aqui está falando aquela frase que eu falei, que Antônio Parreira dizia, que a pintura histórica, né, ela é de uma importância muito grande, porque até o aletrado, a pessoa que não sabe ler, ele olhando para uma imagem, ele consegue aprender a história, sem ter o domínio da leitura. Então a imagem é muito importante, o que a gente chama hoje do recurso imagético. Hoje todo mundo está aí na palma da mão, o mundo, né? É imagem o tempo todo, o telefone, o celular, é muito mais imagem do que texto. Texto todo mundo escreve de qualquer jeito, manda lá de qualquer jeito e pronto. Né? Bom, nós vamos voltar aqui, vamos sair, olha, não sei se dá para... Quem quiser chegar mais perto aqui, eu tenho aqui, ó, Juiz de Fora, de dentro para fora. Eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho Paraibuna. Então eu tenho aqui, isso aqui, Juiz de Fora, não era nada de nada, a não ser um monte de terra, até por volta de 1800. Por quê? Ali engatinhou muito, porque aqui era o caminho do ouro, mas aqui não ficou ouro nenhum, só era um caminho, mais nada. Então nós temos aqui, ó, a Sesmaria do Paraibuna, que eu já vou explicar, os nativos, os brancos e os negros. O Caminho Novo, a Sesmaria, a Estrada Nova, Boiada, Fazenda do Juiz de Fora, ao Cai de Mó. Vou passar isso tudo. Antônio e Antônio, 3 Antônios aqui. Distrito, vila e cidade. Depois, a rodovia, a ferrovia e a energia elétrica. Então, esses fatores aí é que contam a nossa história de dentro para fora. Tá certo? Bom, vamos voltar aqui, ó. Ali, nesse quadro aqui, eu tenho aqui, ó, a Fazenda do Juiz de Fora, que eu já vou chegar lá, o Santo Antônio, o Café e o Morro do Cristo.
e o rio Paraibuna. Aqui está o desenho do Santo Antônio, que aqui o nosso aqui chamava Santo Antônio Fujão. Para quem não sabe, por quê? A primeira capela foi feita lá no bairro Santo Antônio, que era o Morro da Boiada. Então eles colocaram a imagem de Santo Antônio. Existe hoje ainda? Existe lá no vestígio dela, né? Agora existe uma outra igreja, que é a igreja de Santo Antônio. E o Santo Antônio que estava lá na igreja, que foi trazido por Antônio Dias Tostes, que eu vou chegar também, quando fizeram aqui onde é a catedral, que foi a terceira capela, pegava o santo lá em procissão, trazia para cá. Quando chegava de manhã, cadê o santo? Tinha rapado fora. Voltava para lá. Aí trazia o santo de novo. Ele voltava para lá. Aí virou a lenda do Santo Fujão. Até que o padre Tiago, caindo aqui na nossa história de novo, que foi o primeiro padre negro de toda a nossa região, o padre preto, que era aqui, da região toda, ele pega o santo e chumba o santo e lá no pé e vai lá, quer ver fugir. Entendeu? Então, tem a lenda do Santo Fujão. Então vamos lá, olha só, como é que começa a nossa história? Nós estamos ali no ano de 1490 e poucos. Portugal não tinha para onde ir. Portugal, ele tinha, aqui ó, nós temos aqui a Península Ibérica, para cá não tinha jeito de vir, por causa do conflito da chamada Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra. Portugal só podia sair para o mar. E isso permitia ali cada vez mais pela Espanha. Então eles se lançam ao mar, faz com a Espanha o Tratado de Tordesilhas, que eles dizem o seguinte, ó, dos 370 milhas a oeste, que é da linha para cá, é de Portugal. Da linha para lá, são dos espanhóis. Vamos explorar isso tudo, vamos ver o que dá. Certo? Então, em 1500, eles oficializam uma parte aqui do Brasil como sendo terra colônia portuguesa. Do outro ali, uma linha que pega, por exemplo, lá daquele Fernando de Noronha até Santa Catarina, era considerado terra brasileira, terra portuguesa, né? Do outro lado da Espanha. Então, o que aconteceu? O que eles queriam aqui? O ouro, só o ouro. Queria achar ouro de todo jeito, que era o desespero deles. Então, eles não conseguem transpor essa... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, a nossa costa, além de ser uma costa muito grande, ela é muito montanhosa e nós tínhamos para eles duas dificuldades enormes. No interior do Brasil, que era chamado Leste Proibido, viviam os índios tupinambás, que eram antropófagos, matavam os portugueses e comiam tudo mesmo que aparecesse por aqui. E os índios, os tapuias e os tupis, que eram mais na costa brasileira, eram mais pacíficos. E os espanhóis entraram pelo outro lado. O espanhol, o que ele fez? Ele achava o índio, ele matava. Não tinha esse negócio de colonizar, catequizar, ele não queria saber disso não. Ele queria saber onde estava o ouro. Tanto assim, que é considerado hoje, por alguns autores atuais, o maior genocídio da humanidade, que é os índios, os ameríndios, né? Calcula-se que tenham sido mortos entre 70 a 80 milhões, ou seja, seria um terço da população brasileira, mais aproximadamente. E no Brasil, quando os portugueses chegaram, nós tínhamos mais ou menos uma população de 5 milhões, de 4 a 5 milhões de índios. Hoje nós temos uma média de 700 mil índios, 700 e poucos mil índios, mas na verdade a gente já não sabe o que é índio, o que é gente da cidade, né? Porque cada dia está mais influenciado e mais sendo transformado, né? Bom, aqui ó, só fazendo uma referência que muita gente não sabe. O que causou mais desespero nos portugueses? É que em 1545, ou seja, 45 anos depois dessa, vamos dizer assim, colonização espanhola portuguesa, os espanhóis já tinham achado a mina de prata e ouro deles, que era em Potosí, né? Na Bolívia. Eu vou chegar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, olha aqui.
Meu Deus. Aqui, ó, Potosí, está por aqui assim, ó. E essa linha é interessante, se você pegar aqui o chamado paralelo 20, um cartógrafo italiano, os portugueses, vocês são muito burros, vocês estão procurando ouro no lugar errado. Vocês têm que pegar a linha de Potosí e seguir essa linha. E por incrível que pareça, Ouro Preto, Sabará, está em cima do paralelo 20. É o mesmo filão que estava em Potosí. Só que os espanhóis demoraram 45 anos para achar esse ouro, essa prata, principalmente a prata. E os nossos conterrâneos aqui, os portugueses, só foram encontrar esse ouro em quantidade só em 1693, ou seja, quase 200 anos depois. Tá certo? Então, a descoberta do ouro nessa região. E o que eles tinham? Olha aqui, que eu soltei aqui, a lenda do Sabarabuçu. Sabarabuçu, em Tupi-Guarani, quer dizer montanha resplandecente, montanha dourada. Todo o ouro que eles viram com os índios no litoral, eles apontavam para o índio falava Sabarabuçu, e apontava para a mata. Então os portugueses sabiam que eles tinham que entrar cada vez mais para o interior para poder achar esse ouro. Exatamente onde foi encontrada a grande jazida, que é em Sabará, né? Os que vieram depois do Fernão Dias, Sabará tem esse nome por causa do nome de Sabarabuçu, que é a lenda dos indígenas, que é onde encontrou-se a grande lava de ouro, e aí muda toda a história do país, do Brasil colônia, né? Vamos supor assim, no interior de Minas Gerais aqui, a população de brancos era zero. Em 3 anos ela passou a ser de 30 mil. Vem todo mundo, a chamada corrida do ouro. Nós tivemos anteriormente o ciclo do pau-brasil, da cana-de-açúcar, do gado, porque eles não achavam ouro, no litoral não tinha ouro. Existiam pequenos garimpos, pequenas quantidades, como por exemplo, em Vitiporta, que foi exploração de ouro. Só que quando estoura o ouro lá em Ouro Preto, todo mundo abandona isso tudo aqui e sai correndo para lá. Que é o que mais interessava. Então, a partir da descoberta do ouro, o que aconteceu? Como que eles vão fazer para tirar esse ouro lá da região de Ouro Preto, né? Daquele miolo ali de Minas, e chegar com isso para mandar para Portugal? Então tinha que abrir caminhos. Como é que eu vou fazer? Então, partindo de São Paulo, eles abriram então o caminho velho e o caminho novo. Olha só, aqui ó, o caminho velho saía de Paraty e até Ouro Preto. Aqui são 710 quilômetros, numa jornada que eles gastavam em lombo de burro, e os escravos carregando a tropa, tudo tal, de 60 a 90 dias. Faz parte da estrada real, né? Isso, muito bem. Então a estrada real seria esse conjunto: o caminho velho, o caminho novo e o caminho dos diamantes, que é de Ouro Preto a Diamantino. Então, esse caminho velho aqui, ó, ele era muito montanhoso, né? E assim, tinha muito saque, muita roubalheira. Então a coroa portuguesa, em 1690, assim que descobriu o ouro, não vale a pena, nós temos que mudar esse traçado, né? Então encomenda a Garcia Paz, que era filho do Fernão Dias, para abrir um novo caminho. Já existia um caminho de Ouro Preto até Barbacena. Juiz de Fora pertencia a Barbacena. Juiz de Fora foi distrito de Barbacena. Barbacena é bem mais antigo que Juiz de Fora. Então, esse caminho, só que não chamava Barbacena, né? Eu vou lembrar o nome daqui a pouco, que é muita coisa. Então, de Barbacena até Magé, que a gente passa ali, aquele lugar que muita gente não gosta, de perto do Rio de Janeiro, aqui é a Baía de Guanabara. Ele vai abrir um caminho, o
Garcia Paz. Então ele vem margeando as beiradas de rio. E o rio Paraibuna que passa a ser um referencial. Então o caminho novo aqui, ele vem lá de Grama, desce aqui, passa ali no Alencar Tristão. Vamos pegar que o caminho não era muito isso, porque o formato do rio não era isso. Mas ele passa em Terezinha. Já foi, né, mais, né? Então, quando ele passa aqui, vai no sentido Matias Barbosa, no sentido Rio de Janeiro. Aqui passou o caminho novo, então. Isso aí passou a ser um trajeto de aproximadamente 30 dias, né? E ele evitava muito saque através disso. Aí você pega aqui o caminho novo, olha só, se você sair de Ouro Preto, sair, colocar um barbante aqui em cima do caminho novo, dobrar esse barbante e chegar ao meio, você vai bater aqui certinho em Juiz de Fora. Então aqui era metade do caminho novo. Então o pessoal não conhecia como caminho novo, mas aqui era um local de parada, porque além de ser a metade, o local que os tropeiros paravam era ali do outro lado da margem esquerda do rio, tá? Para ser bem assim, onde é a feira hoje? Onde é a feira lá de domingo? Na entrada na Avenida Brasil, no Vitorino Braga ali e tal. E ali eles tinham dois pontos importantes de vigilância. Eles tinham o Morro do Gramere e tinha o Morro do Centenário. Então as tropas paravam ali e tinha água potável do córrego do Linhares, porque a água do Paraibuna para Iuna, quer dizer, água escura, na língua tupi-guarani. Era uma água muito barrenta. Ela serviu para consumo da cidade até 1915. Hoje nós jogamos uma média de 3 mil litros de esgoto por segundo no Rio Paraibuna. Bom, então, essa parada dos tropeiros era uma parada. Não tinha esse nome, Juiz de Fora, nem nada. Já existia um pequeno povoado na Boiada e um pequeno povoado na casa do Alcaide Mó. Sabe onde é a casa do Alcaide Mó? O Alcaide Mó é o cara que fiscaliza o ouro. Tá? O nome dele era Tomás Vasques. Ele ganhou uma sesmaria ali perto do Parque da Saudade. Aquela casa que está lá quase caindo, não é da frente, é de trás. Ali era a casa dele. Aquela é a construção mais antiga de Juiz de Fora. Ela é de 1703. E ele, muita gente já quebrou as paredes lá procurando ouro, mas lá não tem ouro, porque o posto de fiscalização era lá na travessia do Paraibuna, perto do indo para Matias Barbosa, perto de Simão Pereira. Ele só morou, ali era a sede da fazenda. Então ali tinha um pequeno povoado e tinha o povoado mais já dos índios puris e coroados, que eram os índios que viviam nessa região, lá na Boiada. E esse meio do caminho torna-se uma sesmaria. Vou tentar explicar para vocês aqui o que era a sesmaria do Rio Barro. E o que era a sesmaria? Sesmaria eram concessões de terra da coroa portuguesa para uma pessoa que se dispusesse a cultivar a terra, a manter as estradas, e daí a 2 anos ele poderia vender aquela estrada. Então, em 1710, o governador da província de Minas Gerais, Antônio Albuquerque, dá uma concessão à carta de sesmaria para João de Oliveira, que era o seu secretário. Essa sesmaria pegava lá da casa do Alcaide Mó, lá em Santa Terezinha, e ia até Cedo Feito. Você colocando mais ou menos 6 quilômetros cada margem do rio Paraibuna. Então, esse centro, que é onde nós estamos aqui agora, aqui era mais ou menos o centro dessa sesmaria. Só que tudo era na margem esquerda do rio. Porque o rio, isso aqui era tudo um pântano, nós estamos tudo agasalhado, isso aqui era uma friagem do inferno. Então, sempre foi. Então, assim, o movimento era todo do lado de lá. Em 1713, vou pular aqui um pouquinho, para botar a figurinha aqui, ó.
a Sesmaria à margem do Paraibuna, né? Então, essa Sesmaria que foi concedida ao João de Oliveira, esse João de Oliveira, como ele manteve, plantou roça e tudo, e aqui passava o ouro, né? Ele vende para um fidalgo português em 1713. Hoje em dia, acharam esse documento de escritura de venda, lá em Portugal, pesquisadores mais recentes. Quem compra essas terras é um sujeito chamado Luiz Fortes Bustamante Sá. Esse Luiz Fortes Bustamante Sá, ele era juiz de fora da cidade do Rio de Janeiro. O que é juiz de fora? Juiz de fora era o seguinte: as cidades do Brasil, das vilas, tipo Vila Rica, Vila de São Vicente é São Paulo, São Sebastião, que é o Rio de Janeiro, ela era administrada por 7 pessoas. O mais votado era o juiz ordinário, que era tipo assim o prefeito. Os outros 6 faziam as leis e fiscalizavam. Quando era uma cidade de importância para Portugal, ele colocava um 8º elemento, que era um português para defender os interesses de Portugal. Aí ele tinha o nome de juiz de fora. Sem juiz. Então, o juiz de fora da cidade do Rio de Janeiro, esse é Luiz Fortes Bustamante Sá. Mas ele era tão corrupto, tão sem vergonha, que ele perdeu o cargo dele em 1713. Com o dinheiro que ele ganha, com a chamada expulsão dos franceses, ele começa a comprar terras. E aí ele vem e compra a Sesmaria do Paraibuna. E lá naquele lugar que os tropeiros todos pararam, que era em pé da feira, para não dar como localização também o antigo Sayonara, que era ali perto. Então nós já começamos num lugar complicado. Bom, então, ele faz o seguinte: ele constrói um sobrado ali, constrói uma casa ali. E aí, o pessoal começa a falar: vamos parar onde? Lá na fazenda do Juiz de Fora. Vamos parar. E os livros da antiga literatura, dos padres que passavam aqui, que até então só falavam em boiada e alcade mó, começam a citar na literatura histórica a parada de Juiz de Fora. Então, esse juiz, ele era muito enrolado, esse tal do Juiz de Fora, com o Luiz Fortes Bustamante Sá. Ele compra aqui a Sesmaria em 1713. Em 1722, ele tenta invadir a fazenda ao lado, que era do Coronel Fragoso, que era sendo feito. E, então, o pessoal pede, a coroa portuguesa, pede licença para ele ir embora daqui. Então, em 1722, ele passa as terras para o seu genro. Então, vai ser o 3º dono da fazenda Juiz de Fora, que é Roberto K. Ribeiro, genro. Estou caminhando aqui, ó. Isso aqui, ó, é o mapa. É uma pena que não dá para vocês, talvez mais perto aqui, ó. É o mapa atribuído ao Henrique Alves, é de 1853. Vejam bem aqui, ó, que interessante. Aqui é o Rio Paraibuna, ó. Não tinha nada que era um rio assim, retinho, igual a gente conhece. Isso aí, o rio foi retificado a partir de 1940, que nós tivemos 2 grandes enchentes aqui, em 1906 e em 1940. Então, e o rio Paraibuna, que nasce lá em Antônio Carlos, e vem, ele tem 166 quilômetros, e o que acontece? Na área, que é a área mais urbana aqui, o declive dele, de Benfica até a Vila Ideal, é somente de 1,5 metro. Então o rio corre muito pouco e onde ele guarda mais a parte poluente. Entendido? Então por isso, e é uma coisa muito mal aproveitada, porque você poderia fazer uma ciclovia de fora a fora aí, que é muito plano. Não é? Então assim, o rio, ele é um rio, olha como é que transformaram o percurso do rio todo, ó. Olha aqui. E nesse mapa aqui, a gente vê o nome disso tudo que eu fui falando até agora, ó.
Aqui, ó, está escrito, ó, Juiz de Fora, que é onde era a casa da fazenda Juiz de Fora. Aqui está o traçado do Caminho Novo, ó, lá a boiada, passava aqui no São Carlos, né, que é onde é o bairro de Lute, por aqui, é chamada Estrada Velha. Aqui está escrito Morro, aqui é a sede da fazenda do Juiz de Fora. Na margem esquerda, bom, aí entra outro, eu estou resumindo tudo para poder dar tempo aqui, tá, gente? Então, eu vou voltar nesse mapa aqui daqui a pouco. Isso aí são quadros que eu pintei sobre o Rio Paraibuna. Esse quadro aqui, ó, eu pintei a Juiz de Fora antes de ter Juiz de Fora. Aqui o Rio Paraibuna, lá o Morro do Cristo. O Morro do Cristo era um referencial para os bandeirantes. Lógico que não chamava Morro do Cristo, né? Eles chamavam o Morro do Leão dormindo, que ele parecia um leão dormindo no lombo do leão. Ele vai encontrar em 3 rios, que ele encontra o Paraíba do Sul e o Piauí. Vai, corre para lá. Isso. Por isso que a cidade de 3 Rios tem esse nome. Tá? Então aqui, ó, é a cidade, né? Antes de existir a cidade. Aqui eu falo do Juiz de Fora, ó. Aqui é a fazenda que ele construiu, ó. Não se sabe se foi ele ou se foi um outro proprietário que construiu esta sede. Mas ele já fez uma construção que o pessoal falava parar na fazenda do Juiz de Fora. O fazendão, chamado de Fazenda Velha, foi demolido em 1949. Como sempre aqui, a gente joga a nossa história toda no chão. Aí o pessoal junta dinheiro para ir lá na Europa ver as coisas dos outros lá. E aqui a gente joga tudo no chão, nossa história. Né? Olha aí a foto. A única foto que se tem da fazenda do Juiz de Fora. Era essa fazenda aí, ó. E aonde? Você não liga de eu falar não, mas era ali atrás do antigo Sayonara. Pronto. Ali que era parada, porque era um lugar plano, essa coisa toda. Aqui eu acho que tem uma foto aqui, ó, que tem a localização, não li, mas eu volto aqui, ó. Então, essa fazenda, na verdade essa foto aí é dos fundos da fazenda. O rio, ele está passando aqui e o Morro do Cristo está para cá. Então, para o lado de cá, na margem direita do rio, não tinha nada. Então aí nós chegamos até... Vou chegar. Aí entra a família Vidal, Antônio Vidal. Ele era um tropeiro do Caminho Novo, que já tinha outras terras. Ele compra a fazenda do Juiz de Fora em 1738. Tá? 1738, ele compra lá daquele genro que herdou do Juiz de Fora. Então, a única coisa sobre ele, assim, interessante, que ele pode ter construído de fato uma sede como aquela que ficou, reformada, mas ele tem uma importância para a nossa história, que ele tem um filho dele, que é Domingos Vidal, foi o primeiro médico, o primeiro poeta da região, tá? Ele foi um dos inconfidentes mais importantes na Conjuração Mineira. Tanto assim que ele foi deportado para a África e morre lá aos 32 anos. É um médico formado em Bordeaux, na França, um grande escritor, que hoje em dia está sendo muito pesquisado, também estudado, e nasceu aqui na Fazenda Juiz de Fora, Domingos Vidal. Ele foi um dos cérebros do movimento da Inconfidência Mineira e pouca gente sabe disso. Nasceu aqui em Juiz de Fora. Né? Nós temos aqui um dos mais importantes inconfidentes e a história que mesmo não liga muito para isso. Então, esse Domingos Vidal, ele vende essa fazenda depois para uma outra família, que é a família de Antônio Dias Tosta. Aí nós já estamos no século XIX, em 1812. Tá? Esse Antônio Dias Tosta é que vai dar uma transformada no nosso cenário todo. Porque vai entrar um genro dele ali muito esperto, chamado Henrique Alckmin. Tá? Então, nós vamos chegar lá. Eu estou tendo que... Esse que é do
patrão da... Esse que era o lá, Antônio Dias Tostes e a Estrada Nova. O Antônio Dias Tostes, quando a gente vai estudar a história do Juiz de Fora, a gente se perde totalmente, porque haviam 4 Antônio Dias Tostes. O avô, o pai, o neto e o bisneto. O que veio para Juiz de Fora foi o neto. Mas você lê, aí parece que o cara viveu 300 anos. Porque eles tinham o mesmo nome, não tinha Júnior, não tinha Segundo. É só a diferença, você começa a observar, porque é chamado o tenente, o moço, aí você sabe qual é o apelido, capitão. Então, esse terceiro, ele nasce lá em Santa Rita de Vitipoca, em 1777, vem para Juiz de Fora, ele começa através do garimpo, comprar terra, vender terra, vai enriquecendo e compra a fazenda do Juiz de Fora, da família Vitória, em 1812. Tá? Bom, a isso, por aí, 1812, o ouro entra em declínio. Acaba o negócio do ouro, fica ruim o ouro, porque acaba o que? Um ouro de aluvião, que era o ouro pego assim, na flor da água. Já tinha que ser um ouro de escavação. Então, Minas Gerais pertence a São Paulo até 1720, depois que ela se torna uma província independente. Né? E em 1820, Minas é declarado um estado agrícola, porque começa a vir a nossa grande riqueza, o ouro que transformou isso tudo aqui, que é o ouro verde, que é o café. A custa também de muita escravidão, de muito desmatamento, tá? Que o pessoal fala assim, você anda aqui até hoje, você olha assim para o alto da serra, tem aquela matinha bonitinha, que é o único lugar que não prestava para plantar café, que tinha que subir até lá em cima para pegar. Então, o que tinha para baixo, arrancou tudo e virou café. Isso aqui era café de fora a fora. E de onde vem o café? Sabe? Por que o café? O café tem origem na Etiópia, na África. Né? Um pastor chamado Gandhi, ele começa a observar que as ovelhas, quando comem aquela fruta vermelha, elas ficam sem dormir. Então, ele faz um chá com aquilo e percebe que ele fica mais agitadão. Era o Red Bull antigo, né? Então, ele... Red Bull, da asas, toma uma garrafa de café que você vai... Ele fazia um chá. Aí, aquilo ali sai, vai lá para os países árabes, eles viram o chá árabe, né? Onde é Guaiá, que vira o nome café depois. Vai para a França, que viram as casas de café, vem para a Guiana Francesa, aí os brasileiros aqui, ó, o Brasil Colônia, mandam um sujeito muito esperto, que é o Palheta, ele rouba umas mudas e traz para cá. Só que ela não dá muito certo lá no norte, o lugar que ela mais dá certo é aqui no Vale do Paraíba. E por que ela vem para cá? Porque os monges lá do Rio de Janeiro pedem para plantar, para eles poderem fazer o chá, ficar acordado mais tempo, poder ter mais tempo de rezar. Então começa a plantar no mosteiro de São Bento e dali ele alastra. Ele vem para o Vale do Paraíba, passa por Minas, no interior de São Paulo e vai embora. Agora, aí surge a outra coisa, como tirar esse café daqui? Né? Em lombo de burro, igual era, carregando, tudo. Não, nós temos que fazer estrada. Aí vem entrar um outro indivíduo aqui na nossa história, olha lá, de novo o mapa, né? Olha só, aqui ó, vou voltar naquele mapa lá que está maior, para vocês entenderem a outra situação. Em vez de café, ele para trás. Aí, olha só, como eu disse para vocês aqui, ó, aqui, sai da frente, aqui, ó, era o tal do Caminho Novo. Alagava isso tudo aqui, o Rio Paraibuna, esse caminho ficava intransitável. Então, eles resolveram fazer o seguinte, vão passar a estrada para o outro lado. Quem vai fazer isso? Então, em 1825, chega ao Brasil um engenheiro alemão, Henrique Alp.
Henrique Fernando Lopes. Ele veio em 1825, fugido lá das guerras da Alemanha, casado com Doroteia, com 8 filhos, chega no Brasil em 1825. Ele era geólogo, engenheiro, militar, e o Brasil estava começando a formar um exército, né? O Dom João estava montando um exército, e não tinha ninguém, então é um exército mercenário, e ele vem para também ajudar nisso, ele vem como militar. Só que ele chega aqui, vê que a engenharia, que o ouro, que outras coisas mais interessantes, larga aqui para lá, e acaba sendo engenheiro-chefe da província de Minas Gerais. Então, ele vai fazer melhorias para poder escoar essa produção que está começando do café, do trânsito, fazer melhorias no Caminho Novo. Então, o que ele faz aqui na nossa região? Ele chega aqui em Juiz de Fora por volta de 1836. Tá? Então, aqui já era tudo a fazenda desse Antônio Dias Toros. Lá na remonta, ele faz uma ponte, atravessa a estrada, pega Bernardo Mascarenhas, vem até Mariano Procópio, sobe o Morro da Glória, pega a Avenida Rio Branco, que nós estamos aqui, vai até a Graminha e volta a pegar o Caminho Novo, o antigo Caminho Novo, lá na Ponte do Zampo. É porque diz que tem um ônibus 218, vai lá perto de Matias, tem essa ponte. Isso, Ele vai é isso aí. Então, o que ele faz? Ele muda, ele tira o caminho da margem esquerda e vem para a margem direita. Aí aqui, ó, nesse mapa aqui, ó, que é um mapa de 1855, atribuído ao Albert, você vê aqui, ó, aqui é Getúlio Vargas, ó, que é a Estrada da Companhia, que seria depois a União Indústria. Aqui eu tenho a Rua Alfred, que tinha 2 nomes. Da Estrada do Paraibuna para baixo, que chamava Rua da Califórnia, e da Avenida Rio Branco para cá, chamava Rua da Câmara, certo? Então a Rua da Califórnia, que depois vira a Rua Alfred, aqui é Getúlio Vargas, aqui o Córrego da Independência, e aqui seria a Avenida Rio Branco, que logo depois passa a se chamar Rua Direita. Por que Rua Direita? Porque ela sai da margem esquerda e vem para a margem direita. Tá certo? Então, quando o Alfred chega aqui na nossa região em 1836, qual é a única casa coberta de telha, bonita, confortável, que ia hospedar um engenheiro de 2 metros de altura, olho azul, bonitão, viúvo? Era a fazendona, a fazenda do Antônio Dias Toros, que ele já morava aí na sede da fazenda. É isso. E o Antônio Dias Toros tinha 12 filhos, sendo que a filha dele, que ele mais gostava, que era uma menininha bonitinha, que tinha 18 anos na época, né? O Alfred chega com 44, viúvo, 8 moleques enchendo o saco, o que vai fazer com aquilo, tal. O que ele faz? Ai, ela falou tudo. Ele se casa. Ele se casa com a Cândida, que é essa filha do Alfred, que tinha na época 18 anos, ele com 44, ele com 8 filhos. E então ele se estabelece aqui em Juiz de Fora. Com ela, ele tem mais 7 filhos. Depois, ele ainda fica viúvo com 72 e se casa mais uma vez e tem mais um filho. O homem não era fácil, não. Bom, então, essa mudança, pode pular aqui, pode, quer fotografar? Pode fotografar. Essa mudança da margem esquerda, da margem esquerda para a margem direita, muda todo o perfil da cidade. Porque, vejam bem, o Antônio Dias Toros, eu falei com vocês aqui rápido, ele tinha 12 filhos. A única parte plana que você pegar, que eu não estou falando de Benfica, não estou falando dos arredores, estou falando da parte central da fazenda. Isso aqui vira um grande loteamento. Então, para ele não ser injusto,
ele divide essa várzea, se você pegar da rua Silva Jardim até a rua Doutor Romualdo, você tem exatamente 12 faixas. Ele divide em 12 faixas que deram origem depois às ruas que a gente tem, Floriano Peixoto. Então, cada faixa era de um filho. E o Alft, muito esperto, engenheiro, sabia o que ia acontecer aqui, pega a faixa central, que é essa ali, entre a Rua Alft e a Marechal, e compra a dos outros irmãos. Até os irmãos falam assim, você vai plantar café na pedra, deixa ele ficar com essa parte pior aí, né? Mas ele já sabia que a cidade. Então a casa dele, a casa do Alft, a outra casa dele, era ali na esquina onde é o Paço Municipal, a antiga prefeitura. O Parque Alft era o quintal da casa dele. Depois se torna ali o Lago Municipal. Ele vai vendendo isso tudo para a prefeitura que vai crescendo, né? Para a municipalidade. Ele tinha visão lá longe. É lógico. Então, olha só, vou voltar aqui na história. Esse Antônio Dias Toffoli, ele foi muito importante, porque em 1828, ele cria, então, ele mais outros membros da família, que já estava prosperando o café, ele cria o distrito de Santo Antônio do Juiz de Fora. Esse era o nome do distrito. Da comarca de Barbacena. Então a gente pertencia a Barbacena. Em 1831, nós tínhamos uma população aproximada de 1.300 pessoas. Tínhamos escolas, tínhamos um vereador em Barbacena. A nossa população sempre foi, em sua maioria, preta, né? Até hoje. Nós temos uma faixa, desde que Juiz de Fora surgiu, de 60% a 65% da nossa população. Tá? Então, essa que eu estava falando, que tem muito pouco estudo, tem que haver um aprofundamento maior nisso, né? Essa história branca está aí em todo lugar, mas tem que haver um aprofundamento na estudo dos imigrantes e da população de escravos que conseguiu levantar isso aqui, né? Então, quando a ide muda para a margem direita, isso aqui então toma uma outra dimensão. Por quê? Em 1850, como o café já estava muito forte, essa coisa toda, né? O comércio, o café, a gente então é elevado à categoria de vila de Santo Antônio do Paraibuna. O nome da cidade saiu errado lá na documentação. Saiu Vila de Santo Antônio do Paraibuna, da comarca de mesmo nome. Foi criada uma nova comarca. Então o nome correto seria Vila de Santo Antônio do Juiz de Fora, da comarca do Paraibuna. Só voltamos a chamar Juiz de Fora de novo em 1865, 15 anos depois. E nos tornamos cidade em 1856, porque é quando estava a primeira Câmara Municipal. E não 1850. A gente era vila. Então a cidade surge em 1856. Por que ela passou a ser cidade? Porque ela teve mais de 5 ruas calçadas, né? Tinha uma exigência, né? Que era a Rua Direita, a Rua do Comércio, a Rua da Califórnia, a Rua da Imperatriz e, por incrível que pareça, a Rua do Cano, que era Delfim Moreira. Então, essas 5 ruas deram esse status e se implanta então o fórum e a cidade começa a ter então a sua vida independente, né? Numa próxima oportunidade, né, a gente vai vir aqui, ó, só mostrar para vocês aqui, tudo que tem aqui para frente aqui, ó, que eu estou voltando. E esse aniversário 31 de maio? 31 de maio é que quando foi assinado o decreto 45474, que é o número do decreto que passou a cidade, não sendo mais distrito, passando vila. Isso ficou sendo o aniversário da cidade. E a gente também, religiosamente, isso era muito importante na época, a gente pertencia a Simão Pereira, que chamava Rocinha da Negra. E a gente passa a ter,
Então aqui é uma diocese a partir de 1850 também. Então a gente se torna uma comarca independente, que aí passa a ter um juiz, um fórum, uma câmara de vereador, né? Um padre, um bispo, essa coisa toda. Então aqui, ó, nós estamos parando com a nossa história. O prefeito ainda não tinha, nosso prefeito é só bem lá para frente, lá na época da República. Tá? Então aqui, ó, eu parei mais ou menos aqui no Ouro do Café, no Alves, e depois a gente pode vir aqui no outro momento falar do Mariano Procópio, né, das ferrovias, das estações, da industrialização. Então, como é que isso tudo foi acontecendo? Para você ter ideia, quanta coisa que o Juiz de Fora não se dá conta. Por exemplo, ali, onde foi a Ferreira Guimarães, que foi a primeira fábrica de fato, né, foi a chamada fábrica dos ingleses, né, acende a primeira lâmpada da América Latina, até antes que a usina de Marmelo. Né? E ali, então, os ingleses trouxeram um dínamo e colocaram luz elétrica ali, só que eles não conseguiram tocar o teares. Então, eles fundaram a primeira escola noturna do Brasil. Foi a primeira fábrica a funcionar em 3 turnos no Brasil. O nosso Cristo Redentor é o mais antigo do Brasil. É de 1906. Ele é 25 anos mais velho que o do Rio. O do Rio é filho do nosso. Certo? Então a primeira cidade do Brasil a ter um Cristo Redentor no alto morro é Juiz de Fora. Bom? Então, ó, muito obrigado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se o povo deixar aí de tempo, eu estou aí. Alfredo Ferreira Laje é filho do Mariano Procópio. Porque tem uma foto no museu. Isso. Fundador Isso. Ele é o fundador e que doou o museu para a municipalidade. O município de Juiz de Fora. Ele é casado, foi casado com a Maria Partes, que foi uma pintora muito famosa, viajava muito na Europa. Essa cidade, a partir de 1850. Foi uma Câmara de Vereadores, que era chamada Câmara dos Homens Bons. Não tinha prefeito. Não, tinha um agente executivo, que era o mais votado dos 7, igual eu falei. Aqui não teve Juiz de Fora. Como se fosse presidente da Câmara. Isso. E outra coisa, já que 31 de maio, que é aniversário de Juiz de Fora, desde a partir de quando que virou, falou assim, 13 de junho vai ser o dia de Santo Antônio, que é o presidente, né, que é o padroeiro no Juiz de Fora. Tem. O Santo Antônio, na verdade, Santo Antônio, ele é um santo português. Ele nasceu no início do século XIV, em Lisboa, e morre em Pada, por isso que ele vira Santo Antônio de Pada aos 32 anos. Porque tudo aqui é Santo Antônio. Santo Antônio, na verdade, para os portugueses, tinha que ser Santo Antônio porque era um santo português. Né? E, além disso, ele é como um santo que ajuda a encontrar o que está se procurando. Por isso que essa história da noiva procurando um noivo para casar, e tal. E o que os portugueses mais procuravam na vida dele? O ouro que eles tinham que mandar para a igreja e para a Inglaterra, para não ser invadido pela Inglaterra, para não ser invadido pela França, usava a Inglaterra se proteger. Então, ou seja, Santo Antônio, tá? E o dia 13 é dedicado a ele desde Portugal, porque, se não me engano, é a data de nascimento dele ou de morte, tá? Então, por isso que esse dia 13 virou Santo Antônio. E é o padroeiro da cidade, porque ele era o padroeiro das pequenas comunidades que eles foram batizando. Então, Santo Antônio de Chador, Santo Antônio, não sei o que, aqui é Santo Antônio de Juiz de Fora. Tá? Santo Antônio do Monte. Tá bom? Alguém quer fazer? Vou abrir para uma pergunta. Infelizmente, Paulo Dourado levantou o dedo, uma perguntinha, gente. A Avenida Rio Bravo, no Brasil, qual a classificação dela em reto? Tamanho. Pois é, ela tem 7 quilômetros aproximadamente, né? Agora, ela foi considerada há muito tempo a avenida em linha reta maior da América Latina, tá? Lógico que depois, se você olhar lá, ó,
Juiz de Fora é considerada a primeira cidade planejada do Brasil, porque ela foi desenhada antes de acontecer. Então, neste período, não havia uma avenida tão grande em linha reta assim. Tá? E ela vai mudar depois o nome, em homenagem ao Barão do Rio Branco, né? Porque foi uma época assim que o nome Rua Direita, toda cidade tinha uma Rua Direita. Então se confundia. Igual o nome Santo Antônio do Paraibuna. Não tem Paraibuna aqui perto? O correio, em vez de vir para cá, mandava as correspondências tudo para lá. Tá certo? Então, os nomes de Juiz de Fora foi Distrito de Santo Antônio Juiz de Fora, depois Vila de Santo Antônio do Paraibuna e depois que vem a ser Cidade de Juiz de Fora. Tá? E a Avenida Rio Branco, até o início do século XX, foi considerada uma das ruas, uma das maiores ruas em linha reta da América. Gente, uma salva de palmas para a nossa. É uma pena que com essa diminuição aí do horário do ônibus e tudo, a gente fica restrito a um tempo menor, mas com certeza o Gerson vai voltar numa outra oportunidade, de repente a gente faz só palestra, né? Sem a música para dar tempo. Não, para não, tem que ter a música. Não, um dia você vem se inquietar, eu sei que ele canta também. Então a gente vai cantando e vai contando a história. Isso.